Começa agora o programa Ligado com a Palavra, com o pastor Rosival Freitas. Bom dia aos nossos ouvintes da nossa rádio Nossa Voz. Aqui quem vos fala é o pastor Rosival, para transmitir o nosso programa Ligado com a Palavra, todas as quartas-feiras, a partir de 10 horas da manhã. Quero mandar uma saudação para todos vocês que estão na escuta e dizer que nós vamos trazer uma mensagem muito especial que fala sobre a história do Abacuque, ok? Mas queremos mandar uma saudação a todos os nossos ouvintes que estão em todo o estado de Roraima, enfim, onde a internet alcança, principalmente aos nossos amigos aqui em Caruebe, aonde nós fazemos a nossa transmissão. Recebam um carinho muito especial nessa quarta-feira, pedindo a Deus que nos dê paz, nos dê tranquilidade, diante de todos os novos fatos que têm acontecido no Brasil. Porém, o nosso Deus tem controle de todas as coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Ligado com a Palavra. Ligado com a Palavra. Com o pastor Rosival Freitas. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Ok, voltando agora para darmos continuidade à nossa programação, mas também mandando saudação especial para todos os nossos obreiros que estão lá na Venezuela, que estão ouvindo a nossa programação, a todos vocês que nos dão esta audiência maravilhosa. Portanto, meus amigos, eu quero vos trazer a mensagem desta manhã, que nos fala justamente de Abacuque, aquele profeta, aquele servo de Deus, que ficou impressionado com o que Deus ia fazer. Abacuque capítulo 3, o versos 17 e 18 diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Depois que Abacuque entendeu, ele fez essa declaração. Porque, meu prezado ouvinte e amigo, hoje o Brasil passa num momento muito difícil e nós muitas vezes não entendemos a razão do que passamos agora. Porque oramos, clamamos, jejuamos, pedindo a intervenção divina, porém não chegou. Não chegou. E aí as várias interrogações. Abacuque também viveu uma situação muito terrível. E que paralelo existe em Abacuque, na sua narração, e os fatos de hoje? Vamos tentar entender todo esse processo. Porque vivemos em um mundo violento, cheio de injustiça, homicídios e corrupção. Porém, meus amados irmãos, cremos que Deus tem o controle de tudo. Isso eu não tenho dúvida alguma. O nosso amado amigo Daniel, ele escreveu no capítulo 4 e o verso 32. Será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dará a quem ele quer. Então Deus tem o controle. Por mais que aquele homem absoluto, achando que tinha domínio de tudo e nem glorificava a Deus, Deus mostrou para os seus compatriotas que Deus é Deus e que Ele domina sobre toda a terra. Então, quem pensa que é Senhor absoluto da verdade, da situação, acaba equivocando-se, porque Deus não está dormindo, Ele está de olhos atentos a tudo que está acontecendo.
Não obstante, a nós se torna difícil compreender a maldade que tão perto está de nós, quando pessoas inocentes são vítimas da crueldade. Nós estamos vivendo coisas dessa natureza. Aí, olhamos para Deus e fazemos a pergunta: por que o Senhor permite estas violências e injustiça? Era a pergunta de Abacuque. E nós estamos também fazendo estas perguntas. O mundo é injusto, o mundo é violento, o mundo cada dia mais se distancia de Deus, e quanto mais o homem se distancia de Deus, pior fica a sua natureza humana. E a pergunta de Abacuque, no capítulo 1 e o verso de 1 a 4, esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo. A violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Por que eu preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e com isso a justiça é corrompida. Abacuque já dizia isso. Hoje nós fazemos esta reflexão também. Por que as coisas estão desta forma? Nós que clamamos, nós que pregamos a verdade, nós que pedimos a justiça divina, muitas vezes há um silêncio. Mas Deus está trabalhando. Deus tem o controle. Abacuque, ele não entendia a tolerância do Senhor. Não entendia. A maldade crescia, a perversidade crescia, mas ele não entendia porque Deus tolerava. Deus disse que ia trazer destruição. Está narrado em Abacuque 1, capítulo 1, versos 5 a 11. O povo violento e injusto merecia o castigo, e Deus muito rapidamente ia trazer o castigo. Porém, o instrumento seria o povo caldeu, ou seja, os babilônicos. Terrível. Quando ele começou a receber a resposta de Deus, ele não entendeu mais ainda. Aí ele dizia: assim não, Senhor. Está escrito no capítulo 1, verso 12 ao 17. Quando eu escuto esta resposta de Deus, eu fico aterrorizado. Abacuque pediu justiça e o que Deus disse foi que enviaria um povo cruel e forte para destruir a cidade. Abacuque não imaginava medidas tão drásticas. O que é que está acontecendo hoje no Brasil? A igreja sofrendo as perseguições, as agressões, e nós sofrendo todas essas coisas, e ainda acontece o que aconteceu no dia 30. É de deixar assolado as mentes e os corações que tanto oraram, que tanto pediram, mas não aconteceu. Então, há muitos corações muito entristecidos e preocupados. Agora nós temos que tomar uma posição. Qual foi a nossa posição durante todos esses anos? O que fizemos para agradar a Deus ou para desagradá-lo? Temos que refletir sobre isso, porque Deus, Ele quer nos abençoar. A mão do Senhor não está encolhida, como diz nem tampouco seus ouvidos estão fechados para não ouvir a nossa oração. Então Deus está disposto a nos abençoar. Deus está disposto a ouvir as nossas orações como Ele tem ouvido. Agora, a ação de Deus muitas vezes não é como eu penso, como eu quero. Ele sabe como fazer. O que nós precisamos é viver uma dependência total do Senhor, clamando a Deus.
E Abacuque questionou as medidas que Deus iria tomar. O Deus eterno não pode destruir o seu povo escolhido. Ele já ficou preocupado com a resposta que Deus deu a ele. Ele achou que o povo ia ser totalmente destruído. E também o Deus eterno não poderá contemplar o mal e a opressão. Tu és puro de olho, que não podes olhar o mal e a opressão não podes contemplar. Esta era a palavra, a conversa de Abacuque com Deus. Mas o que estava acontecendo com Israel? A violência, a injustiça dentro de Israel. E ele via aquilo. E ele lhe perguntava, até quando eu vou ver isso? Aí Deus disse para ele que iria fazer essa correção. Deus iria tratar deste assunto, que é interesse de Deus tratar com o seu povo. Como é que um Deus justo, continua Abacuque, como é que um Deus justo usaria um povo ímpio, Babilônia, ou os babilônicos, para castigar um povo relativamente mais justo? Por que tolera os que procedem mal? Ele considerava que o povo de Israel era menos injusto. Mas Deus, ele não quer menos, ele quer perfeição. E Deus trabalha para que nós sejamos puros, perfeitos, para ele operar no meio do seu povo. Porque nós estamos chegando ao momento em que nós nos aproximamos do arrebatamento da igreja. E Deus quer que nós sejamos puros, santos, para podermos participar da bênção que ele quer nos dar. Ainda continua a pergunta: como Deus verdadeiro pode usar um povo que adora seu próprio poder militar? Como é que Deus pode enviar alguém impuro, maligno, terrível, sem temor, sem respeito, para corrigir uma nação? No caso de Israel. É a pergunta. Porém, Deus tem o seu mecanismo, Deus tem o seu projeto, que é muito maior, mais sábio do que os nossos próprios pensamentos. O que está acontecendo hoje, nos dias de agora, no Brasil? Coisas parecidas. O que nós vamos fazer? Vamos confiar em Deus? Vamos depender de Deus? Vamos habitar no esconderijo do Altíssimo? Vamos permanecer na graça de Deus? Porque Deus sempre tem uma defesa ao seu povo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem, nós temos que reverenciar o Senhor e não acusarmos a Deus quando as suas decisões tampouco demonstrar arrogância em relação ao que Deus decidiu. Tudo está no controle de Deus. Tudo. Não passa desapercebido. E você vai ver como aconteceu a explicação para Abacuque. Deus responde que os babilônicos, no momento certo, receberiam seu castigo. Todos diante de Deus, todos, lá com o profeta Abacuque. Como os dias de hoje com a igreja. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Essa palavra não está sendo dita somente para os crentes, para aqueles que reverenciam a Deus. Está escrito para aqueles que escarnecem de Deus não sendo crente. Eu assisti ontem algo de um cidadão arrogante, ofendendo a Deus, ofendendo a fé em Cristo, que Deus não cumpre com suas promessas, e disse um monte de palavrão. Está dito? Está escrito nos anais do céu. E todos aqueles que com arrogância querem fazer injustiça, receberão o que merecem, receberão o castigo de Deus. O que mais nos deixa tranquilos é que Deus, ele sabe corrigir e na hora certa. Ele não chega atrasado. E nós estamos vivendo momentos como este. Porém, tenha consciência que se você é um crente que serve a Deus com fidelidade,
tu estás debaixo da graça, da bênção e da misericórdia do Senhor. O Brasil é de Jesus. Olha para trás e olha o que esta nação brasileira já fez como celeiro mundial de missões. Mandou missionários para praticamente todas as partes do mundo. E nós estamos procurando manter uma relação com Deus, apesar de que há alguns erros de pastores, de ministérios, porém a maioria, a igreja do Senhor está aos pés de Deus. Então assim, querido irmãos, Deus há de abençoar o Brasil, Deus há de livrar o Brasil, Deus há de guardar os crentes em Jesus. Amém? Nós vamos para um breve intervalo para louvar a Deus com um hino que venha fortalecer a nossa fé, manter a nossa comunhão com Deus, e já voltaremos como Deus vai aqui no livro de Abacuque julgar a Babilônia. Já voltaremos. Ligado com a palavra. Pois bem, meus queridos irmãos, voltamos para a última parte desta mensagem, mandando uma especial saudação a todos os nossos obreiros, ouvintes, amigos que amam a palavra de Deus, que estão esperando a volta de Jesus. Porque o que nos resta é isto. Nós estamos, eu creio assim, saindo do princípio das dores de Mateus 24, entrando já para o arrebatamento da igreja. Isso nós não podemos prever, mas os passos seguintes são esses. Então, nós estamos falando sobre o questionamento de Abacuque. E ele perguntava como ia ser, por que Deus não olhava, não fazia justiça. E Deus responde que os babilônicos, no momento certo, receberiam seu castigo. Está lá escrito em Hebreus capítulo 2 e o verso 19, se você quiser conferir. Por quê? Como seria? Deus iria julgar a Babilônia? Iria sim, e julgou, por motivos, pelo menos 3 motivos. Por entesourar bens dos outros, por práticas violentas e desonestas. Este era o povo babilônico, eram os batalhadores, eram os guerreiros que faziam violência e desonestidade com aquele povo que eles iriam conquistar. Segundo, por confiar nas fortalezas humanas. Eles criam verdadeiramente na sua força, na sua violência, e assim Deus iria castigar por isso, porque eles confiavam nas fortalezas humanas. Os caldeus usavam as riquezas conquistadas nas guerras para fortalecer sua nação. 3, edificar a cidade com sangue e iniquidade. Deus nunca aprovou a maldade dos homens, principalmente os que edificavam com violência e opressão. Hoje não é diferente. Nós estamos vendo países que estão assolando o outro, tirando suas riquezas e querem tirar, querem dominar. Nós estamos sendo ameaçados no nosso Brasil pela nossa riqueza, querendo tirar tudo de bom que nós temos, até a nossa liberdade. Tudo isso são práticas de agora. Então essas pessoas, essas nações que estão trabalhando desta maneira receberão a sua recompensa. Hoje o que permeia no Brasil são as ditas fake news, as mentiras que são ditas. Então nós estamos vendo todas essas coisas acontecendo em nossa volta. E nós estamos vendo que a verdade, ela está trôpega, está cambaleando nas ruas. A verdade, ela já não é mais importante, porque o que vale mais é a mentira. E Deus odeia a mentira. Nós temos que falar a verdade, viver a verdade, porque o próprio Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E nós temos que nos colocar debaixo dessa verdade, esperar esta verdade, porque essa verdade vai atuar em favor de quem vive a verdade. Mas o que nós estamos vendo nos dias de hoje, no Brasil, é que quem fala a verdade, quem vive a verdade, quem prega a verdade, está sob ameaça. Porém, nós não podemos nos calar. O Senhor disse que nós devemos pregar, anunciar a sua verdade, a sua palavra. Pois bem, querido ouvinte, depois que Abacuque compreendeu a justiça de Deus, Abacuque começou o livro tentando entender o que Deus faz, e terminou sem compreender totalmente a justiça de Deus. Pois bem, amigos e irmãos, nós não necessitamos compreender tudo o que Deus faz, porém, necessitamos saber o que Deus está fazendo. A atuação de Deus no cenário mundial, no cenário nacional, no cenário local e na sua vida. Não perca a fé, não perca a esperança. Creia, confie, porque Deus, na história narrada na Bíblia, parece que Deus demorou. Não, Ele agiu no tempo certo. Ele atuou no momento certo. E é isso que nós estamos aqui compreendendo, estamos vendo. Abacuque, no capítulo 2, o verso 4, diz: eis que a sua alma se incha, a do ímpio. Aqueles que não têm compromisso com Deus, que são arrogantes, eis que a sua alma se incha. Não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Você está com fé em Deus, em Cristo, na sua palavra e no Espírito Santo do Senhor? Então confie, porque o mundo sem Deus, ele se incha, é arrogante, e a alma deles não são retas, e nós estamos vendo isso aí, graçando nas redes sociais, a arrogância, a petulância que está acontecendo, e nós nos recolhemos para com o Espírito Santo de Deus, e entregamos a nossa confiança em Deus. Por mais castigados que possamos ser, ofendidos como podemos ser, mas vamos confiar no Deus da justiça. A justiça nos palácios e aonde deveria acontecer, não está acontecendo. Mas o Deus da justiça, Ele vai operar a justiça na terra. Ele vai tratar com aqueles que deveriam ou que devem estar operando a justiça. E nós vamos só dizer: Jesus, tenha misericórdia de nós, do nosso Brasil. Olha, Senhor, tudo o que está acontecendo, e faça a devida correção e a devida punição a quem merece. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque, no capítulo 3, já chegando ao final da mensagem, diz assim, capítulo 3 de Abacuque, versos 17 e 18. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada serão arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que esta palavra ela venha ser introduzida profundamente e consciente no nosso coração. Te digo, Deus não perdeu o controle de nada, do mundo. Satanás já foi vencido lá na cruz do Calvário. Você lembra? Ele não queria que Jesus subisse. Depois que ele estava lá, ele queria que ele descesse e não cumprisse aquilo que estava previsto. Então, Deus já venceu. Deus chegou até as profundezas do inferno e tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Esse é o Jesus que nós servimos, que já venceu,
Ele diz que ele é vencedor. E se nós pela fé o seguimos, seremos vencedores. Não nos atemorizemos, porque Deus, Ele é quem levanta e é Ele quem abate. É Ele quem põe o governo ou o rei e também tira. Louvado seja Deus. Hoje o Evangelho está sendo escarnecido. A palavra de Deus, ela se tornou algo para que o ímpio, o perverso, o cruel, escarneça desta palavra. Diz a palavra também: os céus e a terra hão de passar, mas a minha palavra não há de passar. Ela permanece, ela é firme, ela é fiel, é a sustentação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós veremos a vitória que Deus vai dar. Se não veremos, mas Deus nos levará para estar com Ele na eternidade, coisa que os maldosos, os ímpios, não poderão participar. Somente aqueles que são fiéis, que são limpos, que estão na expectativa da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, meus queridos ouvintes do nosso programa Ligado com a Palavra, aqui pela sua Rádio Nossa Voz, quero mandar uma saudação de agradecimento a todos os nossos ouvintes, a toda a equipe da Rádio Nossa Voz. Você pode fazer uma comunicação conosco pelo telefone 95, se você está fora do estado, 99131 8196. Vou repetir: 95 99131 8196. Esse é o telefone que você pode mandar uma mensagem, fazer uma sugestão, fazer uma pergunta, e nós, no momento certo, daremos a resposta. Saudação a todos os nossos ouvintes, ao nosso pastor presidente, ao Pessoa Ramalho, a sua esposa, missionária Nazaré, ao vice-presidente, pastor Isaac Ramalho, e a toda a diretoria. E que Deus nos abençoe. Você acompanhou o programa Ligado com a Palavra. Fique com a próxima programação. Rádio Web Nossa Voz.